Eu sou filha do Nordeste, do sertão de Canindé, vaqueira desde menina nessa profissão de fé. Minha arma é o aboi, Gonzaga, a coragem de mulher. Oi. Eu me sinto sendo assim, sabe, professora de muitas jovens, de muitas pessoas, sabe, que não querem assim, que tem medo de enfrentar o preconceito. Eu nunca tive preconceito, sabe, assim, as pessoas tinham preconceito de eu ser uma mulher, fazer o trabalho de homem, né, ser uma mulher vaqueira, e ser uma mulher que gostava sempre de forró, gostava de missa, gostava de vaquejada, gostava... Eu passei por cima de tudo aquilo ali. Porque quando eu chegava num parque de vaquejada, que os homens não aceitavam que eu usava minha roupa de couro, pelo preconceito deles, eu mostrava para eles que eu fazia mais do que eles. Mais do que todo mundo. Eu queria ser aquela vencedora. Aquela pessoa que não abaixar a cabeça, que vencer. Quando a pessoa dizia uma palavra comigo, eu fazia sorrir, e eu dizia, eu vou mostrar como eu faço, vou mostrar como eu tenho boa vontade, vou mostrar como eu tenho força e coragem. Era isso que eu vinha, era isso que eu fazia. No começo eu não tinha o apoio de ninguém, né? Mas quando meu pai viu que eu era aquilo que eu gostava, aí o meu pai me aceitou, né? E os meus irmãos, eles não aceitavam, às vezes não aceitavam, mas eu não estava nem aí, eu passava por cima, eu selava meu cavalo e saía, né? Saía no campo e mostrava para meus irmãos que eu tinha mais força do que eles. Eu tinha mais boa vontade do que eles para fazer tudo aquilo ali, né? Aí eu comecei a correr em vaquejada na Fazenda Papel, aí Caridade. Quando eu cheguei em Caridade, foi o lugar que eu tive mais preconceito. Aí dizia assim, Dina, vai se embora para cá, lugar de mulher não é em casa. Eu vou nada, lugar de mulher ninguém se sente bem, eu vou ficar aqui, ó, correr em vaquejada aqui até alcançar. Isso eu fazia. Tinha aqueles mais próximos, aquelas pessoas mais idosas, conheciam Deus e Mar. Aí ele comprava a inscrição, eu corria com eles, né? Aí eu pegava, muitas vezes não tinha força para derrubar o boi, aí pegava na cauda do boi e dava para o companheiro derribar, né? Aí lá eu ganhava o primeiro lugar, o segundo lugar, o terceiro lugar. Aí eu ficava rindo da cara deles. Em 1976, o Frei Lucas disse, Dina, eu era bandeirante, né? Era bandeirante na cidade, já ajudava a trabalhar com os bombeiros, já tinha mais ou menos um gosto nas atividades, né? Aí o Frei Lucas disse, Dina, nós vamos celebrar a missa do vaqueiro e Luiz Gonzaga vai participar. E aí eu quero muitos vaqueiros. E eu disse, Frei Lucas, só tem uma maneira de nós fazer isso, é a gente escrever a carta para o Aurélio Brasil, no programa da Rádio Assunção, para ele divulgar. E aí a gente mandou a carta divulgando essa missa de vaqueiro que o Luiz Gonzaga ia participar. Nossa, saiu muito vaqueiro. Aí quando nós chegamos 3 horas da tarde na Praça da Gruta, por trás da igreja de São Francisco, naquela época ali tudo era terra, era o rio, né? Então, aí nós começamos a cavalgada, saímos pela cidade, eu com o estandarte de São Francisco, no meu cavalo, né? O chapéu de couro, e saí no meu cavalo na frente com o estandarte de São Francisco. E aí a vaqueira me acompanhando e cantando e aboiando. Quando nós chegamos na Praça da Gruta, lá estava Luiz Gonzaga já cantando essa música. Vai, boiadeiro, que a noite já vem, leva o teu gado e vai pensando no teu bem. Aí eu desapiei do meu cavalo, encostei o estandarte de São Francisco, né? Aí eu fiquei olhando para Luiz Gonzaga, né? Tão lindo, aquele moreno bonito. Aí Luiz Gonzaga olhou, cantou, aí parou a sanfona e pegou o microfone e cantou assim. Morena tão bonita, me diga onde você mora. Aí eu olhei para um lado, para o outro, né? E morena ali só tinha eu mesmo. Aí eu pedi licença do microfone, que era pilha. Naquela época era pilha, uns radiadorezinhas. Aí eu cantei assim. Eu moro bem distante, meu marido está ali fora. Aí Luiz Gonzaga respondeu, pegou o microfone e respondeu assim.
pois de lembrança ele se arretira e vai embora. Aí eu olhei para Luiz Gonzaga, me empresta o microfone, por favor. Aí eu peguei o microfone, aí cantei assim. Eu vou me retirando, mas não é com medo, não. É mostrando para o povo, Gonzaga, a minha boa intenção. Oh, eu disse, vou cantar um verso para Luiz Gonzaga. Eu sou filha do Nordeste, do sertão de Canindé. Vaqueira desde menina, nessa profissão de fé. Minha arma é o aboi, Gonzaga, a coragem de mulher, oi. Aí Luiz Gonzaga abraçou-se comigo e disse, a nega das nossas. Aí no momento que eu me encontrei com o Luiz Gonzaga, que eu comecei a cantar com o Luiz Gonzaga, aí todo mundo olhava para mim e dizia assim, enfrentou o Luiz Gonzaga, não foi? Cantou com o Luiz Gonzaga, o rei de Baiano. Eu digo, pois é, eu sou uma mulher de muita sorte. Cantar com o Luiz Gonzaga é a respiração da vida. Aí quando foi em 1995, a gente achou por bem fundar um grupo de vaqueiros, né? Então nós reunimos todo mundo, fundamos um grupo. Depois passou para a Associação de Vaqueiros. Aí eu criei a Associação de Vaqueiros e Boiadeiros Pequenos Criadores de Canindé. Da microrregião central de Canindé. Então, aí nós resistimos à associação. Aí começou todos os lugares, convidava a gente para ir à missa. Era na Caridade, era no Baturité, era na Itatira, é Santa Quitéria, Lagoa do Mato. Aí eu trabalhava na biblioteca, certo? Eu era funcionária da prefeitura, do município. Aí um dia, uma tarde, chegou uma moça por nome de Ana Gomes, no tempo do governador Lúcio Alcântara. Aí chegou essa moça na biblioteca, aí disse assim, Dina, eu vim aqui fazer uma pesquisa, porque o Gilberto Gil é ministro da Cultura, para fazer uma pesquisa sobre a sua vida, que você vai se tornar um mestre da cultura. Aí eu disse, como é isso? Ela disse assim, eu vou fazer seu dossiê, e eu vou fazer seu dossiê, e lá se você for aprovado, você é mestre. O nome dessa moça chama-se Diana Gomes. Pegou toda a documentação, né, jornais, fotos. Aí me inscreveu, né, como mestre da cultura. Aí, dia 13, aí quando eu liguei o rádio, tava o radialista marcou ele falando, né, que Canindé tinha uma mestra da cultura. Quando eu recebi meu diploma, né, que eu lá na Praça do Cariri, muito lindo, né, Gilberto Gil foi quem me entregou nas mãos. E eu lembro que o Gilberto Gil cantou essa música assim, a vida aqui só é ruim quando não chove no chão e se chover dá de tudo. Aí ele cantou essa música, também cantei com ele, né? E eu sei que eu tomei emprestado um gibão, que era de um amigo meu, o gibão fedia cor de bode que só, né? Mas mesmo assim, eu usei o gibão, né? E ele, acho que ele nem sentiu, porque ele não disse nada. Então, aí pronto, eu recebi o diploma de mestre, daí eu comecei a fazer trabalho com os vaqueiros, né? Nós começamos a se reunir, aí eu fui para a página de jornais, toda a vida que eu ia, era com meus amigos vaqueiros, quando eu ia ser homenageada, era com meus amigos vaqueiros. E aí começou um trabalho, né? De geração para geração. E aí começou esse trabalho, né, como mestre. Aí me convidaram, a primeira vez que eu saí de casa para fazer uma apresentação, para o Rio de Janeiro, para desfilar na escola de samba, Rio de Janeiro. Né, a escola de samba do Rio de Janeiro, na Mangueira. Na época, a Diana continuou trabalhando, né, na Secretaria de Cultura. Aí tinha uma moça chamada Sheila, gente muito boa demais, né? Juntamente com outra equipe que trabalhava na Secretaria de Cultura. Aí a doutora Cláudia Leitão foi e disse assim, a gente tem que mandar os mestres para o Rio de Janeiro. Vamos escolher a mestra Dina para ir para o Rio de Janeiro. Eu me senti uma pessoa altamente assim feliz, né? Aí viajamos com o Fernando Piancol, uma pessoa maravilhosa. Fernando Piancol viajou com a gente, aí viajamos com o mestre de Juazeiro, outro de Crato, e a coordenadora de cultura de Crato, né? Que chamava-se Daniela. Eu sei que me botaram num carro muito alto. Eu vi a cidade bem pequenininha, né? E foi uma emoção muito forte. Eu fiquei perto no carro que o Jamelão ia, né? O Jamelão era quem divulgava, foi o presidente da Mangueira, né? E eu fiquei ao lado do Jamelão. Eu me senti assim muito feliz mesmo, sabe? Quando eu cheguei, e todo mundo me dava parabéns, que alguém me viu, né? Passou tarde, porque passou 2 horas da manhã, né?
Mas aí as pessoas que ficaram acordadas até 2 horas da manhã me viram, né, desfilando no carro no carro da Mangueira, né, do Carnaval da Mangueira. Eu conheci um jovem por nome Lailton. Aí ele me fez o convite para participar desse projeto Patrimônio do Sertão. Aí então, eu participei, né, desse projeto, foi muito bonito. Foi na escola aqui, na escola Cefete, certo? Aí então eu participei desse congresso. O professor Gilmar de Carvalho também escreveu um livro, nessa mesma época escreveu um livro, né? Que o professor Gilmar de Carvalho também foi uma pessoa que ajudou muito os mestres. Aí ele escreveu o livro sobre a minha história. Aí veio um moço lá de Fortaleza, Ceará Junino, me fez uma homenagem. Roberto, é uma pessoa maravilhosa, sei que a gente foi com a vaqueirama, todo dia eu fui homenageada, com a vaqueirama todinha, né? Foi muito bonito. Aí veio a quadrilha Estreito, me pediu permissão para que pudesse homenagear os mestres. Aí me homenagearam Dina Maria Martins Lima, Getúlio Colari, Odete e Bibi. Só que eu era um vivo, né? Eu ia mesmo. E os outros não, ia só aquelas meninas que faziam demonstração. A mesma coisa que o Getúlio fazia, aquela moça também representava o rapaz, né? Representava a Odete, o Bibi, tinha uns rapazes que representavam. Pronto, foi muito bom, fui para Caucaia, aí nós fomos brincar fomos brincar na quadrilha lá em Caucaia. Quando lá o coronel, né, que a gente corria em vaquejada, que eu corri em vaquejada com ele me reconheceu. Aí já estava no final da quadrilha, ele mandou que eu entrasse novamente lá na quadra para que contasse a minha história. Aí a outra quadrilha atrasou, mas eu tive que entrar e contar a minha história. Ele contou toda a minha história. Que eu, mocinha bem novinha, corria lá em Caucaia, na vaquejada, né? Que eu enfrentava os homens, o preconceito, que eu era danada. Que quando o homem dizia uma palavra, eu dizia 3. Quando me lembro muito bem, quando o cara sacudiu um copo de cachaça nos meus pés, eu fiz sorrir da cara dele e disse, eu tenho sede é d'água, não é de cachaça. Isso o coronel contando, né? Foi muito importante isso aí. Aí veio, nesse ano fui homenageada pela quadrilha Estreito. Aí depois veio o homenagem do Colégio Menino Jesus. Depois veio de outras escolas, veio da escola Adalto Bezerra. Aí essas mesmas pessoas, através do Alailton, aí me fez o convite para desfilar no Maracatu, né? Com a Almeida. Aí eu fui, foi muito bom, foi 2 anos em seguida que eu fui, né? Foi muito bom, foi muito bonito mesmo, certo? Eu passava na avenida, foi tão importante aquilo para mim. Eu no carro, né, com uma menina muito bonita ao meu lado, né? E aí eu passava no carro bem bonito, com a roupa toda branca, e o pessoal pensava que eu fosse mãe de santo. Aí passava, ficava chorando, e eu com as 2 mãos ocupadas, né? Aí a pessoa, eu passava e ficava chorando, me pedindo a bênção, eu só fazia assim, ó, balançava com a cabeça, assim. Todo mundo pensava que eu era uma mãe de santo, porque eu parecia bem grandona, né, em cima do carro, daquele carro muito bonito, toda de branco. Foi muito importante aquilo ali para mim. Aquilo ali foi fantástico. Em 2020, eu recebi o prêmio Sereia de Ouro. Foi uma honra muito grande para mim. Né? Do grupo Edson Queiroz, eu recebi esse broche, né, de ouro, Sereia de Ouro. Isso para mim foi uma coisa muito importante, foi muito importante na minha vida. Recebi com muito carinho o convite, veio entregar, né, o broche Sereia de Ouro. Para mim foi muito importante mesmo, foi uma honraria muito grande. 3 horas da tarde, estava rezando o texto da misericórdia, quando uma pessoa, o telefone tocou, né? E eu disse, deixa esse telefone tocar, depois eu atendo. Se tocar de novo, eu atendo. Aí eu olhei o número do telefone, né? O telefone do Rio de Janeiro, né? 021. Aí eu disse, do Rio de Janeiro? Não tem ninguém no Rio de Janeiro, depois toca de novo. Se me interessar. Aí o telefone tornou a chamar de novo. Quando tocou, aí eu, alô? Aí disse, você é que é a Dina Maria Martins Lima, mestra Dina? Aí o moço começou a contar a minha vida, né? Essa vida do Luiz Gonzaga, essa história. E muitas histórias, aí a ficha começou a cair, né? Eu disse, realmente é verdade. Aí eu disse, tá certo, eu participo. Aí você vai ser homenageada pelo programa da Fátima Bernardo. Aí marcou o dia, nós fazia a matéria, né? Eu disse, tá certo. Mas eu sempre em dúvida, né? Aí eu consegui uma fazenda perto lá de casa, ali, perto do Canindé, lá no Danilo. Aí fizeram essa matéria o dia todinho, fizeram essa matéria.
Algumas meninas da associação participou comigo. Foi muito bom, né? Aí viajei para o Rio de Janeiro no dia 7 de janeiro, para me apresentar no dia 8. Aí eu fiz a apresentação no dia 8, aí recebi a homenagem pelo programa da Fátima Bernardo. Foi muito importante também. Quando eu cheguei aqui no Ceará, quando eu no avião, a pessoa até me reconheceu. Você não estava no programa da Fátima Bernardo? Sim. Quando eu cheguei aqui em Canindé, todo mundo me deu parabéns. As pessoas que encontraram comigo, porque eu tinha falado muito do meu Canindé, da nossa cidade, né? Mulher que nasceu com pés fincados na terra e encorada de coragem. Essa é a palavra para ela. Se tornou a rainha dos vaqueiros, Canindé, Ceará. É uma alegria, é um orgulho imenso ver essa representatividade. Mulheres que a gente imagina que só existem, que são lendas, né? Mas ver essa lenda viva aqui. Obrigada, meu Nordeste, eu preciso lhe pedir a bênção. Eu me sinto muito feliz, né, de levar a história da nossa terra, né, da nossa cidade de Canindé, que é uma cidade tão sofrida, né? É uma cidade assim, que eu quero dizer assim, que não chove, né? Seco no sertão. Levar o nome de vaqueiros, né? Nossos amigos vaqueiros que não podem ir até onde eu vou. E eu represento meus amigos vaqueiros, né? Minha classe vaqueira. Que é isso que eu vivo dentro dela, né? É isso que eu nasci, me criei e vivi a minha infância, minha adolescência. Tudo eu vivi dentro da vida de vaqueiro, né? Eu sou vaqueira, hoje eu sou mestre, mas eu continuo representando a nossa classe vaqueira, que é uma classe esquecida. E hoje eu sou mestre, eu vou continuar sendo mestre até os últimos dias de vida.